Enem 2012, uma questão sobre detergente, sabão, agentes emulsificantes. Vamos à leitura. Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de uma grande quantidade de um hidrocarboneto, que são moléculas apolares, que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecilbenzenossulfonato de sódio, que é um detergente. Paradodecilbenzenossulfonato de sódio. É um detergente, por exemplo, que você tem aí na cozinha da sua casa, ok? Que é um agente tensoativo. Olha a palavra, agente tensoativo, sintético, para diminuir os impactos desse acidente. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente, por quê? Primeiro, ele fala aí um termo que é agente tensoativo. Agente tensoativo. Esse termo, agente tensoativo, ele tem alguns sinônimos que é bom que você saiba. Emulsificante ou sulfactante. Então, esse agente tensoativo, emulsificante ou sulfactante, o que é que ele faz, Alexandre? Eles diminuem a tensão superficial dos líquidos. Diminuem a tensão superficial dos líquidos, permitindo, por exemplo, que líquidos apolares e líquidos polares se misturem. Exemplos mais comuns de sulfactantes. Os exemplos mais comuns são os sabões, os detergentes e as proteínas. Sabões, detergentes e proteínas. Então, por exemplo, sabões, detergentes e proteínas, eles possuem uma parte apolar para se dissolver no óleo, no caso aí no hidrocarboneto, e uma cabeça polar. Inclusive, não precisava, mas deixa eu fazer para você a estrutura desse detergente. Ó. Paradodecil. Esse dodecil significa que tem 12 átomos de carbono. H3C. Para não fazer aqui 12 átomos de carbono, né, a gente faz assim. Ó. CH2, 11. Então, esse CH2 se repetiu 11 vezes. Ó. 11 mais um CH3, 12. Então, você já ouviu isso lá no benzeno. Orto, meta, para. Né? Então, está aqui a estrutura do benzeno. Orto é a posição 1, 2. Então, se aqui fosse a posição 1, aqui seria a posição 2. Meta é a posição 3, 1, 3. E para é a posição 1, 4. Então, aí, ó, para é a posição 1, 2, 3, 4. Tanto numerando pelo lado como pelo outro, né? Orto é 1, 2, meta é 1, 3 e para é 1, 4. Então, para, dodecil, benzeno, sulfonato. Sulfonato, de forma simplificada, é o SO3-. Isso é o sulfonato, ok? Sulfonato de sódio, SO3-, Na+. Eu vou colocar aqui, ó, a estrutura desse sulfonato para você saber como é aquele SO3-. Ó. É o S, dupla O, O-, Na+. Então, esse detergente, ó, ele tem uma longa cauda apolar
que é lipofílica, ou seja, tem afinidade por substâncias também apolares, como, por exemplo, gorduras. Você lembra daquela regrinha, semelhante dissolve semelhante. É lógico que se ele é lipofílico, ele é hidrofóbico, ele não tem afinidade pela água, né? Essa parte todinha aqui, ó, né? Que é a parte formada por carbono e hidrogênio. E ele tem uma cabeça, a gente chama de cabeça, ó, que é uma cabeça aniônica. Então, esse detergente, a gente diz que ele é um detergente aniônico. É um detergente aniônico. Que a cabeça dele é um ânion. Alexandre, esse positivo. Isso é um sal. Quando você coloca dentro d'água, se dissocia. Vai ficar isso aqui e o N+ vai ficar dissolvido, dissociado na água. Então, essa cabeça é uma cabeça polar. Ela é hidrofílica. Hidrofílica. Dizer que é hidrofílica é a mesma coisa de dizer que é lipofóbica, né? Ela tem afinidade pela água, não tem afinidade por gordura. Ok, então o detergente vai permitir que esse hidrocarboneto seja removido com a água. Por quê? Porque essa parte apolar vai se misturar com o hidrocarboneto. E essa parte polar vai se misturar com a água. Então você permite que dois líquidos immiscíveis, um líquido polar mais um líquido apolar, mais um agente emulsificante, né? Um agente emulsificante, isso tudo vai formar uma emulsão, que é um tipo de coloide. Então, vai permitir que dois líquidos immiscíveis, que não se misturavam, agora se misturem, graças a esse agente emulsificante, porque ele tem uma longa cauda apolar que vai se misturar com o líquido apolar, né? Vamos colocar até aqui líquido. Líquido polar e líquido apolar. Então, esse detergente tem uma cauda polar que vai se misturar com o líquido apolar. E tem uma cabeça polar que vai interagir com o líquido polar. E aí vai permitir que eles se misturem, formando uma emulsão. E isso vai facilitar a remoção, né? A remoção desse hidrocarboneto, até mesmo agora com água e esse detergente sintético. Então, qual é a função desses agentes tensoativos? Ó? É diminuir a tensão superficial dos líquidos. Então, a água, ela tem uma tensão superficial, né? É como se fosse uma pele. A água tem uma tensão superficial, tanto é que alguns insetos conseguem caminhar sobre a água, né? Se você colocar algumas gotinhas de detergente, o inseto já vai afundar, porque o detergente é um tensoativo, ele diminui a tensão superficial da água. Se você quer fazer em casa, eu quero misturar água, que é um líquido polar, com óleo, que é um líquido apolar. Coloque detergente e agite, você vai fazer uma emulsão, né? Uma emulsão de óleo em água. E aí essa parte apolar do detergente vai estar interagindo com o óleo e a cabeça polar do detergente vai estar interagindo com a água, e aí você faz com que eles se misturem, não formando uma solução, formando um colóide. Um colóide é uma mistura heterogênea, porque solução é homogênea, mas o colóide é uma mistura heterogênea. Então, o sabão faz a mesma coisa. E em alimentos, né? A gente quer fazer com que, por exemplo, óleo e água, vinagre, que é uma solução aquosa, para fazer uma maionese, você coloca proteínas do ovo, né? O ovo tem lecitina, tem albumina, que as proteínas também são macromoléculas, que têm uma longa cadeia apolar, e tem hidroxilas, que são grupos polares que vão interagir com a água. Então, sempre que você quiser misturar dois líquidos immiscíveis,
Você precisa de um agente tensoativo, um agente emulsificante ou um sulfactante que tem uma parte apolar e uma cabeça polar. Qual é a diferença, Alexandre, desse detergente aniônico para um sabão? A diferença é que um sabão tem também uma longa cauda apolar, só que a cabeça do sabão é um carboxilato. Então, isso aqui é um sabão, né? O sabão, do mesmo jeito do detergente, tem uma longa cauda apolar e uma cabeça polar. No caso da cabeça do sabão, é derivado de um ácido carboxílico, que a gente chama de carboxilato. Então, você está ficando doutor e doutora, né, nos principais tipos de emulsificantes. As proteínas, um detergente, que no caso aqui é um detergente aniônico, porque a cabeça é um ânion, existe o detergente catiônico, que a cabeça é um cátion, é um sal derivado de amônio, é um sal quaternário de amônio, são os principais detergentes, e também sabão. Então vamos ver por que esse detergente, a gente até fez a estrutura dele, né? O paradodecilbenzenossulfonato de sódio vai resolver o problema, né? Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente, por quê? Item A, promove reação. Não é uma reação química, é uma interação, é um fenômeno físico. Se tiver reação, já fora, é uma interação. O sabão não deixa de ser sabão, o detergente não deixa de ser detergente, o hidrocarboneto não deixa de ser hidrocarboneto, ele continua sendo um hidrocarboneto. Não é uma reação química, não é uma reação fora, é uma interação. Interação entre partes apolares e partes polares, usando aquela regra semelhante, dissolve semelhante. Então, item A já está fora. É uma reação de substituição do hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente. Falso. Item B, a hidrólise. Hidrólise é uma reação, está fora já. Hidrólise do paradodecilbenzenossulfonato de sódio produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto. Fora. Primeiro porque está dizendo que é uma reação, segundo que não tem nada a ver de vaporizar o hidrocarboneto, ia agora contaminar o ar, não ia resolver nada. Item C, a mistura desses reagentes provoca a combustão. Combustão é uma reação química do hidrocarboneto. Não, o que diminui a quantidade dessa substância na natureza. Falso. Não está ocorrendo uma combustão, uma reação química. Está acontecendo uma interação, um fenômeno físico. Item D, a solução de paradodecilbenzenossulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Forma-se uma emulsão, né? E aí encontramos o item correto. O hidrocarboneto consegue se misturar com a água e agora você consegue removê-lo, né? Consegue extraí-lo mais facilmente e dar o devido tratamento posterior, né? Item E, o reagente, ó, já está dizendo, o reagente, vai acontecer uma reação. O reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto, o que facilita a retirada do ambiente. Não vai solidificar o hidrocarboneto, ao contrário, né? Esse hidrocarboneto aí diz que é bem pastoso, vai ficar agora com um aspecto mais líquido, formando um colóide, uma emulsão. Então, o item é falso. Então, está aí uma questão que geralmente cai todo ano no Enem, que é uma questão sobre essas substâncias que são hidrofílicas, lipofílicas, às vezes tem também umas questões envolvendo vitaminas, quais são as vitaminas que são lipossolúveis,
quais são as vitaminas que são hidrossolúveis, e basta olhar a estrutura da vitamina. Uma vitamina que tem grupos polares, como hidroxilas, principalmente, ela é hidrofílica. Já uma vitamina que tem principalmente uma longa cauda, muitos carbonos e hidrogênios, já seria uma vitamina lipofílica. Então, questão do Enem 2012, muito bonita, fizemos uma boa revisão, né? E o item a ser marcado, item D de dado.